Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria José e este é o meu canal Dia a Dia com Propósito. E no vídeo de hoje, gente, eu vim trazer para vocês a palavra com propósito deste mês. Vamos lá? Eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar. Comente, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu joinha e vamos para mais um vídeo. Gente, quando eu falo de propósito, eu estou falando do propósito de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a minha vida. No Salmo 139:16 fala que Deus já tinha determinado cada detalhe da nossa vida. Nenhum ser humano vem à Terra sem um propósito. Todos nós estamos aqui com um propósito. Para descobrir qual o propósito para a nossa vida, qual o propósito que Deus planejou para nós em detalhes, determinou em detalhes, como diz lá no Salmo 139:16, né? Desde do ventre, desde a barriga da nossa mãe, o Senhor já tinha planejado e determinado, né, o seu propósito para a nossa vida. Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente sabe disso, a gente deve buscar do Senhor cumprir o nosso propósito. E como que a gente faz isso? O plano de Deus para nós são muito maiores do que os nossos próprios planos. Então, por isso, a gente precisa buscar, conhecer, orar, ter tempo com Deus, ter um tempo de relacionamento, de intimidade com Deus, para que Ele venha nos revelar o seu plano. Então, a gente precisa ler a Bíblia, orar, estar sempre em contato com o nosso pensamento voltado para o Senhor. E assim Ele vai nos revelando o seu propósito para nós a cada dia, a cada oração, a cada palavra que você lê, você começa a entender o plano do Senhor para a sua vida. Só que para isso, a gente precisa de um relacionamento, né? A gente conhece alguém e a gente sabe dos propósitos, dos planos, dos sonhos daquela pessoa a partir do momento que a gente tem amizade com aquela pessoa, conversa com ela, interage com ela. A mesma forma é com Deus. A gente precisa interagir, conversar, passar tempo, tirar tempo com Ele em oração, em louvor, em leitura da palavra. E a partir daí, a partir de um relacionamento, a partir de uma comunhão com Deus, com o Senhor das nossas vidas, nós vamos desenvolvendo, sendo capacitado dia após dia a realizar o nosso propósito, que é o propósito dele para nós. Gente, a partir do momento que a gente começa a ter um nível, né, de relacionamento com Deus, que a gente começa a orar, começa a ler a Bíblia, Deus ele vai falando com a gente. Ele vai nos dando direção. É algo que você lê na palavra e que fala com você, que fala ao seu coração, que você sente que é para você. Então, você precisa estar atento a esses detalhes para obedecer. Se você lê algo lá que fala com você, que você sente que é para você, então você obedece. É um dos princípios para viver o seu propósito. É algo que você entende que é para você na palavra de Deus e você obedece, você pratica, você coloca em prática, você toma uma atitude a respeito daquilo de acordo com aquilo que você entendeu. Assim como lá no Velho Testamento a gente lê a palavra do Senhor veio a Elias, a palavra do Senhor veio a Eliseu, veio aos profetas, né? A palavra do Senhor ela vem a nós quando nós nos expomos, né, a palavra do Senhor. Quando nós lemos a palavra, quando nós vamos a um culto, quando nós ouvimos uma mensagem de fé, a palavra do Senhor vem a nós, vem ao nosso coração. Aí cabe a nós obedecer, ouvir a palavra e obedecer ou não. Outra coisa que a gente precisa se atentar é ao tempo. Por quê? Para tudo existe um tempo determinado. Lá em Eclesiastes 3:1 fala isso. Então, às vezes a gente quer viver o propósito, né, da nossa vida, o propósito que Deus tem para nós, mas a gente não quer esperar o tempo e tudo tem o seu tempo. Então, a gente precisa saber que tudo tem o seu tempo e a gente precisa esperar o tempo certo para viver cada propósito. Com isso, gente, a gente precisa aprender o quê? A esperar. Esperar com paciência no Senhor, Salmos 40. Quando a gente espera com paciência no Senhor, Ele ouve o nosso clamor, Ele nos atende. Então, a gente precisa esperar, ter paciência, esperar, sem ansiedade, confiando que vai se realizar, confiando que você vai cumprir aquilo que o Senhor tem para você. E quando a gente espera o tempo de Deus na nossa vida,
a gente tem que tomar cuidado para não se dispersar, porque é muito fácil se dispersar, atentar para outras coisas. Não, a gente precisa pedir a direção do Espírito Santo para permanecer naquele período de espera no foco, focado ali, sem se dispersar, sem se distrair. Porque geralmente, durante esse período de espera, o Senhor continua nos orientando, falando com a gente. Sempre há detalhes que a gente precisa agir. Então é importante a gente não se dispersar. E se atentar também que muitas vezes o propósito de Deus para a nossa vida envolve outras pessoas. E às vezes é alguém que você já conhece, alguém que está perto de você, às vezes é alguém que aparece de repente, que você conhece de repente. Muitas vezes essas pessoas Deus está trazendo para perto de você, ou Deus está abrindo seus olhos para você entender que elas têm algo a ver com o seu propósito. Deus usa elas para ajudar você no seu propósito e também pode usá-las para ajudar vocês no propósito dela. Pode estar entrelaçado um propósito de uma pessoa com a outra. Em Provérbios fala que a gente não deve se isolar, a gente precisa estar sempre em contato com outras pessoas, porque uma pessoa aprende com a outra. Quando a gente convive, interage com outras pessoas, a gente acaba sempre aprendendo coisas novas, coisas diferentes. E isso muitas vezes está ligado com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Outra coisa que nós precisamos é ser persistente. Porque muitas vezes a gente tenta algo, muitas vezes a gente espera algo e demora e a gente desiste. Mas a gente não pode desistir, a gente precisa persistir. Vida com Deus, vida de oração, vida de propósito, é vida com persistência. Então sempre temos que persistir naquilo que nós queremos viver, naquilo que nós acreditamos ser o propósito de Deus para nós. Precisamos acreditar sempre em nosso propósito. Através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através das nossas ações, nós precisamos demonstrar que a gente acredita, que a gente espera, que a gente está confiante nos nossos planos, nos nossos projetos. E confiar, muitas vezes, crer, acreditar, é falar com a nossa boca. A Bíblia fala assim que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente ouve, a nossa fé é elevada, né? A partir do momento que a gente ouve. Então, a gente precisa ouvir de nós mesmos, ouvir a palavra de Deus, de nós mesmos. Nós mesmos lemos a palavra de Deus em voz alta, aquilo que nós acreditamos ser propósito de Deus para as nossas vidas. A gente lê em voz alta, a gente fala com a nossa boca, a gente pode até compartilhar com alguém de confiança que a gente acredita, que torce pela gente, que ora pela gente, que quer o nosso bem. Nós podemos até... O importante é estar falando, verbalizando aquilo que a gente almeja alcançar, aquilo que a gente almeja viver, porque as palavras têm poder. Então, quando a gente fala, a gente traz, né, aquilo que a gente quer viver a um nível mais apalpável, porque a gente está falando e a gente está se ouvindo e a gente está acreditando, aquilo está acrescentando a nossa fé. É muito importante a gente falar, profetizar sobre aquilo que a gente deseja, que a gente espera. A palavra de Deus fala que a mão de Deus está sobre nossa vida. Se a mão de Deus está sobre as nossas vidas, isso nos capacita, isso nos direciona para aquilo que o Senhor tem para nós. Nós podemos viver os planos de Deus, nós podemos confiar e acreditar e viver. E primeiramente, acima de tudo, a receita, o segredo para vivermos é confiar completamente a nossa vida nas mãos do Senhor. A sua vida, você entrega a sua vida ao Senhor. Entrega seus sonhos, entrega seus projetos, entrega seus objetivos. Busque a vontade do Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A partir daí, o Senhor vai te ajudar, vai te direcionar a viver aquilo que o Senhor tem para você, a viver o propósito dele para a sua vida. Eu quero isso, eu busco isso, eu oro ao Senhor por isso, porque é muito importante
A gente não está aqui por acaso, a gente não veio ao mundo por acaso. Deus tinha planos, Deus tinha projetos desde o útero da nossa mãe. Então vamos viver, vamos buscar com intensidade, vamos buscar confiantemente, sabendo que o Senhor é por nós, Ele peleja por nós, Ele guerreia as nossas guerras. Então tudo que vier contra, né, ao propósito do Senhor, não vai prosperar, porque maior é Ele na nossa vida, maior é a sua palavra em nós, em nosso coração, maior é Jesus em nós, e somos mais que vencedores nele. E o nosso propósito é para a honra e glória do nome dele, somente. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, mas muito que vocês tenham gostado. Deus abençoe a sua vida. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o like, curte, compartilha, comenta com alguém que você acredita que vai gostar de ouvir essa palavra. E até o próximo vídeo. Tchau!